Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É um prazer estar com vocês online, aqui no Facebook. Mais uma noite para nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Então, quero te convidar a orar comigo nesse momento, para nós entregarmos a Deus esse culto que nós estaremos prestando a Ele nessa noite, aqui no Facebook, tá certo? Feche teus olhos e curva sua cabeça, por favor, meu irmão, minha irmã. Nós vamos falar com Deus. Pai, nós te damos graças pelo dia que passamos. Ó Deus, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez de estar aqui prestando um culto ao Senhor. Ó Deus, através das mídias sociais. Que o Senhor possa nos usar, Pai, poderosamente, para a glória do teu nome. Nós amamos a Ti, nós amamos o Senhor. E queremos, ó Deus, te pedir que fique conosco, ó Deus, sempre em nossas vidas. E o que o Senhor possa nos abençoar nessa noite tão especial que teremos. Ó Deus, a oportunidade de ceiar com os nossos irmãos, mesmo cada um nas suas casas, ó Deus. Que seja exaltado e glorificado o teu santo nome, porque tu és Deus soberano, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade e Deus de misericórdia. Muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã. Usa a vida dos teus filhos na ministração dos cânticos também nessa noite, pois tudo que iremos oferecer aqui é para o Senhor, Pai. Abençoe a nossa semana, abençoe o mês de julho, que possamos, ó Deus, receber do Senhor aquilo que necessitamos para esse mês. E que em breve, Senhor, nós possamos estar na tua casa de oração, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Ah, Senhor, como é bom te adorar, como é bom te louvar. Por isso, nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa pelas nossas faltas e que o Senhor fique conosco nessa noite e vá de encontro aos corações que estarão conosco. É no nome do Cristo que oramos a Ti nesta hora, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Você tem a oportunidade de compartilhar aí com outra pessoa essa live, esse culto. Então, por favor, com apenas um clique aí, você pode estar compartilhando na sua página no Facebook, para que outras pessoas possam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite que nós temos nas mãos, é o dunamis. Então, por favor, usa dessa dinamite como Deus te chamou para usar, em nome de Jesus, tá certo? Então, quero, desde já, deixar aqui para vocês uma palavra, um salmo, para nós iniciarmos, então, a celebração dessa noite, que diz: Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Dei ao Senhor a honra que ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo de Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos, eles faz soltar como bezerros. O monte Hermon, ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas como um rei. Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro domingo do mês de julho de 2020, teremos aqui a oportunidade de ceiar com os nossos familiares nas nossas casas e aqui de forma virtual, compartilhando com os nossos irmãos esse momento tão solene, tão importante no meio da igreja, no seio da igreja. Nós teremos essa oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique conosco até o final, que você possa compartilhar aí essa live, esse culto, com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, desde já, convidar aqui
uma família dos nossos irmãos em Cristo do Ministério de Louvor para estar louvando ao Senhor conosco. Quero convidar aqui o Ney Cipriano e a sua família, tá certo? Vamos lá, vamos louvar a Deus. Amém. Seja bem-vindo, meu querido. Amém, pastor. Botando a letra aqui. Vamos aí. Paz para todos, mais uma vez aí. Para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos aí mais uma vez nesse domingo aí. Queria pedir a Deus que abençoasse a todos aqueles que estão vendo aí essa mensagem, a todos que estão aí com a gente nesse momento aí. Que o Senhor possa ser verdadeiramente em sua vida, possa transformar a vida de vocês, porque Ele é fiel e Ele cuida de cada um de nós, amém? Sejam abençoados pelo poder de Deus. Jesus ama vocês, amém? Vamos estar louvando aqui ao Senhor. Vamos estar falando que Ele é Deus? Não importa as circunstâncias, não importa a situação, Ele sempre é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem cima, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que está abençoando a sua casa, o mesmo Deus que está com a sua família, o mesmo Deus que está com você no seu trabalho, o mesmo Deus que está com você em todos os lugares que você esteja, amém? Só basta confiar e dar um passo de fé em direção a Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver,
se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus santo. Esse é um Deus fiel, um Deus que guarda o seu povo, um Deus que está conosco nessa beleza, nesses momentos de dificuldade. Mas creio que Ele não desamparou nenhum de vocês. Por isso estamos aqui louvando e adorando o nome dEle, falando que só Ele é Deus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, merece ser louvado, merece o nosso louvor e adoração. Amém? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus, continua sendo Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus com Alexandre e Alessandra. Pastor, boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe nossas vidas nessa hora, nesse momento. A palavra de Deus fala, né? Todo ser que respire, né? Respira, louve ao Senhor. E nós vamos nesse momento louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu mesmo pra sempre. Meu bem, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer.
deste a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Os meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, começando aqui a nossa live, o nosso culto, eu quero desde já também dizer para vocês que a gente vai continuar com a nossa campanha de alimentos. Então você tem aí a oportunidade de ir até a loja dos nossos irmãos Moisés e Eliane e deixar ali a sua oferta de gratidão a Deus, né, abençoando a vida de uma família necessitada. Então deixe ali o seu quilo de alimento ou sua cesta básica e você estará contribuindo para que possamos ajudar uma família necessitada nesse momento de pandemia, tá certo? Então, nós vamos continuar orando a Deus, pedindo a Deus o fim dessa pandemia. A nossa denominação batista já iniciou esse propósito de oração, então serão alguns dias de oração com esse propósito, com esse fim, né? Pedindo o fim da pandemia, tá certo? Ou então a cura, uma vacina. Então, quero pedir a você que participe conosco desse momento de oração. Nós estaremos louvando, orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus intervenha com essa situação, para que a gente possa, em breve, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque encontraremos, então, a cura para esse coronavírus, ok? Então, quero convidar aqui, mais uma vez, uma família querida para estar louvando a Deus, família do nosso irmão Ney e Marília. A Sarinha também está ali, que eu ouvi a vozinha dela. Uma benção. Vamos lá, vamos louvar a Deus com essa família. Ô, Ney. Opa! Aqui, essa camisa está muito bonita, hein? Jesus! Camisa aí, ó. Tá muito bonita, rapaz. Mas hoje vou preparar. Você deu um tapinha na careca aí, deixou aí como é que fala? O cortinho na risca, né? Amém. Vamos estar louvando a Sarinha agora aqui. Amém. Ele vai louvar aqui. Amém. Pegar a letra dele. Onde está aquele brilho nos seus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem nos dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Esse Deus do impossível que está com você, amém? Basta só crer que o Deus do impossível hoje vai fazer com sua vida. Ele vai fazer mais e mais para você, amém? Aquele brilho nos seus olhos.
esquecendo, com certeza vai te levantar do chão. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo, Ele está agindo, ninguém pode impedir. quando ele tá na frente, todo mundo tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo, o Deus o impossível, vitória vai te dar. Pode acreditar, Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Um deles está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo, um deles está na frente. Deus está contigo. Que Deus abençoe a sua família poderosamente. Ele é fiel, basta crer, tá? O Deus do impossível hoje vai se levantar a favor da sua família. Amém? Fica à vontade, Varô. Dá essa palavra aí. Boa noite, abençoados. Todos vocês que são de Porto Real e os que não são moradores de Porto Real, mas estão aí juntinhos com a live da Igreja Batista Central em Porto Real. Tivemos a nossa primeira live na terça-feira passada. Então, próxima terça, às 20 horas, nós vamos pensar sobre alguns temas terapêuticos, porém bíblicos também. E a gente vai começar, nós falamos na semana passada, foi só uma introdução. Nós vamos pensar, próxima terça, às 20 horas, sobre o tema confinados, porém livres da culpa. Você sente culpa? Se sente culpado? Você traz esse peso com você? Que tipo de amarras são essas? São emocionais? São morais? São espirituais? A gente vai pensar um pouquinho sobre o que é culpa, a diferença entre culpa e vergonha. Acabei de fazer a minha live falando sobre vergonha. E na terça-feira a gente vai pensar sobre culpa. Então eu quero convidar você a estar conosco na próxima terça, às 20 horas. E vamos fazer uma oração, uma breve oração agora, já agradecidos a Deus por esta live que está acontecendo, por este culto, pelos louvores, pela ministração da palavra, e pedindo a Deus que nos oriente, nos guarde, nos revigore e nos dê a sua sabedoria, a sua direção na live de terça-feira. Confinados, porém livres da culpa. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por esses louvores que nós ouvimos, mas também participamos. Louvamos de onde estamos, de onde cada um na sua casa. Louvamos com o nosso espírito de adoração, louvamos com as nossas vozes. E cada louvor, cada oração tem entrado nas nossas mentes e nos nossos corações. Recebe este nosso culto, que nós temos chamado de live, mas nós queremos sempre estar em culto, prestando culto ao Senhor. Abençoa a ministração da palavra, guarda o teu servo, dá-lhe sabedoria, discernimento, unção, que ele possa ser cheio do teu poder, através do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero vocês, terça-feira, na live, confinados, porém livres da culpa. Pastor Felipe, pode voltar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Elmar, mais uma vez por nos abençoar.
aí na ministração da palavra, na terça-feira. Então fica a dica, não perca a oportunidade de participar de mais uma live da IBCPR, onde teremos a participação aí da nossa irmã missionária Elmar, que estará falando da palavra de Deus para nós na terça-feira, às 20 horas, aí no Facebook, tá certo? Não perca. E também quero te convidar aí para você ficar atento nas quartas-feiras, porque a partir dessa quarta-feira nós estaremos iniciando as nossas serenatas gospel. Serenata gospel. E vai ser surpresa, meus irmãos. Eu e um grupo da nossa igreja, é claro que mascarados, né? Vamos usar máscara de proteção, vamos usar aquela máscara acrílica, vamos levar álcool em gel, né? E a gente vai visitar os irmãos com cuidado pelo lado de fora da casa dos irmãos. Ninguém vai entrar na casa de ninguém para tomar água, para tomar café, ninguém vai tocar em ninguém. A gente vai fazer essa serenata na rua, tá certo? Então, os irmãos vão levar violão, a gente vai levar a palavra de Deus, a alegria do Senhor, para cultuar ao Senhor com vocês, com 2 cânticos, uma palavra, oração, e a gente vai partir para outro lar, tá certo? A gente vai fazer isso em 3 lares por quarta-feira. Então, fique ligado, porque a sua casa pode ser uma das primeiras, tá certo? E se ela não for uma das primeiras, ela vai ser futuramente visitada por nós, ali mesmo nas ruas, tá certo? Então, nós temos trabalhado em estar em comunhão com vocês de alguma forma. Então, nós pensamos dessa forma, agindo assim nas terças-feiras, com a participação da nossa irmã Elmar, trazendo a palavra de Deus, trazendo terapia bíblica para vocês, e também nas quartas-feiras a gente vai estar indo até a casa de vocês para levar alegria, amor e esperança. E nas quintas-feiras permanece, então, o nosso TBT IBCPR. Algumas vezes a gente tem convidado algumas pessoas diferentes para trazer louvores de adoração, palavra, e tem sido uma benção também. Fique ligado e você não pode perder nenhum dos encontros que nós temos nas sextas-feiras e nem no sábado, tá certo? Sextas-feiras o nosso PGM tem funcionado de forma virtual, né? PGM das mulheres, PGM dos adolescentes, tem sido uma bênção. E também temos a classe infantil, né? Do Ministério Infantil com a nossa tia Beth no sábado. E você não pode perder. Domingo de manhã, eu tenho sentido muita falta dos irmãos na participação da escola bíblica, tá certo? Nós temos tido a escola bíblica pelo WhatsApp da igreja e também no aplicativo do Mits, né? Onde o Alexandre tem trazido também uma palavra abençoada, né? Compartilhando ali com os irmãos do Ministério de Louvor, mas que também está aberto para você e que você possa lembrar nesse domingo de manhã, no próximo domingo de manhã, que temos uma escola bíblica e você pode escolher as 2 classes e participar dela. Não fique de fora. Esse domingo de manhã foi uma bênção também, a classe do nosso irmão Alexandre aí, com os ministros de louvor da nossa igreja. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, fique conosco até o final, compartilhe essa live. Deus tem mais para você e eu vou chamar aqui mais uma vez os nossos irmãos para louvar a Deus conosco. Tá certo? Alexandre e Alessandra, a palavra está com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Pode chamar, pastor. Pastor, pode me colocar ao vivo. Desculpa, Alexandre, eu já tinha tirado meu áudio, mas não tinha tirado a minha imagem, esqueci, foi mal.
Eu queria tanto compreender o amor, o grande mistério que é você, mas posso sentir no meu coração um gesto de fé que vai além da razão. Ó Deus, ouça os teus recados nas canções, o amor a iluminar os corações. Tua paz é mais que tudo aquilo que sonhei. Teu amor excede todo o meu entender. Vou mergulhar na imensidão desse amor que não tem fim. Se eu me perder, não me deixe te deixar. Eu não sei olhar para o céu sem ver numa estrela um pedacinho de você. Ó Deus de amor, ó Deus, eu queria tanto compreender porque tanta gente sofre sem saber que um gesto de fé excede a razão. E a felicidade está no amor, no perdão. Ó Deus, pinte os teus retratos nas canções pra ver tua luz brilhar nos corações. Tua paz é mais que tudo aquilo que sonhei. Seu amor excede todo o meu entender. Vou mergulhar na imensidão desse amor que não tem fim. Se eu me perder, não me deixe te deixar. Eu não sei olhar para o céu sem ver numa estrela um pedacinho de você, de amor. Eu não sei olhar para o céu sem ver numa estrela um pedacinho de você. Ó Deus, Amém. Glória a Deus. Eu quero te perguntar se você já está aí com seu vinho, com seu pão nas mãos, porque daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu quero te perguntar se você já está preparado aí. Aqui nós já estamos preparados, tá certo? Então se prepare aí, que daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia do Senhor aqui no Facebook, em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora para você poder ouvir a palavra de Deus, para você poder compartilhar comigo as Sagradas Escrituras,
porque Deus tem uma palavra especial para nós, tá certo? Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13, por favor, abra aí comigo a sua Bíblia nas mãos. Vamos lá? Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estais no céu. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, te pedimos que nos traga iluminação, compreensão clara, ó Deus, das Sagradas Escrituras. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos bendizer o teu nome, ó Deus, pela ministração, e queremos, ó Deus, receber do Senhor esse alimento. Prepara, ó Deus, a nossa vida, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para ouvir, ó Deus, da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço que use, ó Deus, com misericórdia e graça a minha vida, que o Senhor, Pai, possa usar a minha vida como ferramenta em tuas mãos. É no nome do Cristo que nós oramos a ti nesta hora, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continue olhando para a cruz. Esse é o tema dessa noite. Continue olhando para a cruz. Está difícil? Está complicado? A situação está se agravando? A preocupação tem tomado seu coração? Você tem andado ansioso? Continue olhando para a cruz, para a cruz. Porque a cruz reflete a esperança que nós temos em Cristo. A cruz de Cristo, ela reflete a esperança que nós temos nele. Tá certo? E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que tem a ver esse texto, né, com a ceia do Senhor? Meu irmão, minha irmã, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com esse tema que eu acabei de dizer para vocês, e vocês vão aprender comigo juntos até o final desse sermão, tá certo? Continue olhando para a cruz, continue olhando para a cruz. Somos nós que devemos nos amoldar à palavra de Deus, e não o contrário. Por isso, olhe para a cruz de Jesus, olhe para a cruz de Cristo, e ela vai te dar esperança, ela vai te moldar, ela vai te preparar, ela vai te capacitar, te trazer esperança, te trazer alegria. A Bíblia também afirma que Deus, o seu Filho, se esvaziou de si mesmo e se fez servo, né? E essas prerrogativas divinas vêm ao mundo encarnado em Jesus de Nazaré. Perfeitamente. Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele demonstrou para nós ter enfrentado uma das maiores, um dos maiores desafios de todo o tempo. Se há um desafio que pode ser comparado como sendo algo grande, algo que pode trazer um pouco de, pavor e insegurança, esse desafio seria ir para a cruz sendo uma pessoa justa e sofrendo pelos injustos. Então, Jesus Cristo, na sua natureza humana, ele foi desafiado a enfrentar a cruz, sofrer por nós, por todos nós, os injustos, os pecadores.
E ele morreu por cada um de nós. E por isso nós devemos olhar para a cruz, continuar olhando para a cruz, porque a cruz vai nos apontar a esperança que nós temos no Salvador, em Jesus. Então, o Filho de Deus, ele viveu em obediência ao Pai sem pecado, não pecou, tá certo? Cumprindo o propósito de Deus. Ele cumpriu completamente esse propósito de Deus, sem errar, sem falhar, né? Seguindo no trilho, andando direitinho, né? De acordo com a vontade do Pai. Jesus, ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, pois a morte não pôde retê-lo. A morte de Jesus não pôde retê-lo. E ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus toma de volta a autoridade sobre todo o universo criado. E por isso, eu te convido nessa noite a olhar para a cruz, porque Jesus Cristo quando tomou autoridade das mãos de Satanás, né, das mãos da morte, ele tomou a autoridade de volta desse mundo criado, desse universo criado. Então, continue olhando para a cruz. A cruz me diz que nada do que eu posso fazer me porá na condição reta, né, para com Deus, e que toda a minha fé em mim mesmo, e em minhas boas obras, em minha justiça, em minhas boas ações, em minhas belas ideias, não passa de trapo, esterco, não passa. Então, nós devemos olhar para a cruz na perspectiva de Deus, e não na nossa perspectiva, achando que nós somos bons, achando que nós já fazemos demais, achamos que nós já estamos, né, sendo semelhantes a Cristo em tudo. Não, nós precisamos alcançar ainda esse objetivo. Nós estamos buscando santidade para a nossa vida dia após dia. Então, as boas ações, as belas ideias não passam de trapo. Nós precisamos olhar para a cruz, porque a cruz vai nos colocar na condição reta para com Deus. É olhando para a cruz que nós vamos estar sendo direcionados para a perspectiva de Deus. Então, a cruz, sem dúvida, foi um instrumento de execução mais cruel utilizado em todo o tempo. Não há nenhum instrumento de execução mais cruel do que a cruz. Não há. E Jesus venceu a cruz. Jesus foi colocado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós, para nos dar salvação, para nos livrar da condenação eterna. Jesus morreu por nós. Jesus derramou sangue por nós. Sangue de alguém justo por injustos. Tá certo? Então, eu quero dizer para você de que os estudiosos vão dizer e vão nos trazer à luz de que a execução por crucificação era mais vergonhosa e terrível. Era mais vergonhosa e terrível que alguém poderia ser submetido. Então, Jesus, ele foi envergonhado naquela cruz. Ele sofreu naquela cruz. Ele sentiu dor naquela cruz. Ele se fez maldito naquela cruz por cada um de nós. Então, por isso, nesse momento, eu trago essa mensagem para vocês. Continue olhando para a cruz, porque é a cruz que nos traz motivação, a cruz que aponta para o alvo, a cruz que nos dá a esperança de continuar vivendo essa vida nessa terra, nesse mundo mau, nesse mundo difícil. Então, eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz do Calvário e ter a sua esperança restaurada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, na cruz, as pessoas eram condenadas, as pessoas que eram mortas na cruz eram os escravos, os piores criminosos da época, principalmente aqueles que eram culpados de incitar revolta contra o Estado. Então, as pessoas eram crucificadas porque elas eram colocadas na condição de pior criminoso. Pior criminoso. E Jesus foi colocado na condição de pior criminoso. Por mim, por você. Então, ele sofreu
de uma maneira que eu e você hoje devemos pensar, olhar para a cruz e ver se a nossa vida está andando corretamente de acordo com aquilo que Ele quer para nós, de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Será que nós estamos indo em direção à cruz do Calvário como deveríamos? Será que nós estamos olhando para a cruz e dando o seu devido valor a ela? Nós precisamos dar esse devido valor à cruz do Calvário, porque Jesus sofreu na cruz por mim, por você, meu irmão, minha irmã. Somos pecadores, sim. A graça de Deus, ela está disposta aí para todos nós. Para todos nós. Então, por favor, entenda o seguinte, Jesus não morreu em vão por você. Jesus, ele morreu para te salvar. Jesus, ele morreu para te salvar. Entenda isso. Então, eu quero fazer você compreender, se a cruz não for o centro da religião, a nossa religião não é a de Jesus. Se a cruz não for o centro da religião, a nossa religião não é a de Jesus. Quem disse isso foi John Stott, tá? Ele que disse essa frase. E eu pude refletir um pouco sobre isso. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião, ela não é a de Jesus. Então, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos caminhar para a cruz. Porque nós precisamos também entender a necessidade de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, eu quero fazer você entender de que Deus está conosco, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está com você na sua casa, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem uma oração, né, e uma fala de A.W. Tozer que diz: nenhum ponto está mais próximo de Deus do que qualquer outro. Geograficamente falando, ninguém está mais distante ou mais próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. A nós compete pensar e orar a respeito até que Ele comece a resplandecer dentro de nós. Então Deus se fez carne, habitou entre nós e nos deu agora o seu Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós, para viver em nós. Então Deus está aqui, porque Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Então, Ele começa a nos fazer entender essa frase. A nós compete pensar e orar a respeito até que Ele venha e comece a resplandecer dentro de nós. Há uma luz dentro de nós. Nós precisamos ser o sal deste mundo. Nós precisamos ser a luz desse mundo. Nós precisamos brilhar a cruz de Cristo. Nós precisamos iluminar a vida do outro. Nós precisamos sair do saleiro para salgar a vida das pessoas, para trazer tempero à vida das pessoas. E nós precisamos entender a necessidade de iluminar todo esse mundo, levando para esse mundo o amor de Cristo, através da cruz do Calvário. Então, continue olhando para a cruz. A Igreja de Jesus Cristo e seus discípulos podem orar como Francisco de Assis. A oração dele é uma das mais belas que eu já vi, que foi registrada, que ficou por escrito, que diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve a união, onde houver a dúvida, que eu leve a fé, onde houver o erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver a tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. A nossa oração, ela deve ser como do discípulo Francisco de Assis, que orou dessa maneira. Que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Que onde houver ódio, que a gente leve o amor. Que onde houver a tristeza, que a gente leve a alegria. É assim que a gente vai estar trazendo tempero para a vida das pessoas, iluminando a vida das pessoas, trazendo a luz do Evangelho, trazendo a brilhante estrela da manhã, a brilhante estrela que é Cristo, tá certo? O sol da justiça, ele brilha sobre a cruz do Calvário e resplandece a esperança para um povo perdido. Então nós precisamos anunciar a volta do Salvador, a volta do Cristo,
porque ele morreu por nós, ele morreu por todos nós, para nos dar condição e nos dar uma vida eterna, por meio do seu único filho que morreu na cruz por nós. Então, meu irmão, minha irmã, continue olhando para a cruz. Quando Deus enviou o seu único filho ao mundo, ele enviou na perspectiva de nos salvar através desse filho. Sobretudo, o povo de Deus se oferece ao mundo como humanidade e sociedade redimida, e se estrutura de maneira alternativa, e por meio das suas relações anuncia profeticamente que o reino virá, o reino de Deus voltará. Ele voltará para ser instalado novamente nessa terra, nos dando agora a condição de morarmos eternamente com ele. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará. O reino de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E ele voltará para buscar os seus. Então, nesse momento, nós precisamos olhar com olhar de misericórdia e graça para os perdidos e anunciar a volta do Salvador. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, nós somos responsáveis por manifestar, por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque nós somos responsáveis por manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino. Nos deu a capacidade de compreensão ao nível de entender que o mundo não está desestruturado, tá certo? Então nós podemos olhar para o mundo e enxergar tudo que tem de errado nesse mundo, porque Deus nos deu essa compreensão, Deus nos deu essa oportunidade de enxergar as coisas de maneira diferente, porque nós temos Deus dentro de nós. Deus mora em nós. O Espírito de Deus está em nós. Então não tem como a gente olhar para alguma coisa e ver que está errado e a gente passar desapercebido achando que aquilo está certo, que não tem problema e que cada um vive a sua vida. Não, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Continue olhando para a cruz. Continue olhando para a cruz e Deus te dará esse discernimento, essa maneira de pensar e refletir quanto a essas coisas. Então, por favor, Deus nos deu a capacidade de compreensão ao nível de entender que o mundo não está desestruturado, que as coisas estão fora do lugar, a realidade está desconjuntada. Jesus Cristo veio ao mundo para nos instigar o inconformismo. Nós não podemos ser conformados a tudo isso que está acontecendo. Nós devemos sim ser os inconformados, tá certo? E buscar em Deus a força e os meios para a transformação dessa realidade, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos brilhar, nós precisamos levar o tempero do evangelho às pessoas que estão perdidas. Nós precisamos sim cumprir o ID do Senhor. Nós possuímos dupla cidadania, porque nós moramos aqui nessa terra, mas iremos morar com Deus nos céus. Então nós somos cidadãos terrenos, mas também nós somos cidadãos do céu. Então o que mais importa é valorizar essa cidadania que Deus nos deu de morar eternamente com Ele na sua glória. Então nós precisamos passar isso adiante, nós não podemos guardar para nós, nós precisamos levar o evangelho à frente, levar o evangelho adiante aos perdidos, àqueles que ainda não foram alcançados. Nós possuímos essa dupla cidadania para a glória de Deus. Então, os cidadãos do céu se tornaram cordeiros de Cristo e por isso foram chamados para revolucionar. Você e eu fomos chamados para revolucionar, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ficar parados, estagnados. Ah, pastor, mas a igreja não está abrindo. Meu irmão, minha irmã, você pode ser a igreja onde você estiver. Aonde você estiver. Nós estamos passando por esse momento difícil, complicado, mas temos aprendido a necessidade de sermos a igreja aqui no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, aonde for, meu irmão. A gente precisa entender essa necessidade de ser sal da terra e a luz do mundo. Então, por favor, nós somos chamados para revolucionar, e eles têm como referência o reino de Deus.
O reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós, é como uma cidade edificada sobre o monte, uma luz na escuridão, que é inserida na sociedade corrompida e vivendo em meio à geração perversa que se opõe a Deus e que é inimiga da cruz. Eu e você não somos inimigos da cruz, nós somos amigos da cruz. Nós andamos com Jesus, nós somos amigos de Jesus Cristo e nós precisamos entender a necessidade de nós sermos o sal da terra e a luz desse mundo, em uma sociedade corrompida, em uma geração perversa, uma geração que se opõe a Deus. Nós precisamos anunciar de que o Salvador está perto de voltar, tá certo? Então, a natureza criada aguarda com uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós somos os filhos de Deus que precisam ser revelados dia após dia. E existem outros filhos de Deus por aí que nós precisamos alcançar para o Senhor, para que eles possam pregar o evangelho com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Então, nós precisamos anunciar a volta do Salvador, mas também nós precisamos anunciar esse evangelho na perspectiva de Deus para alcançar pessoas perdidas. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Jesus Cristo veio para libertar o seu povo. Libertar. Nós estávamos sendo oprimidos, nós estávamos presos no pecado, e ele nos deu agora a condição de sermos libertos pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. Continue olhando para a cruz e você será liberto de todo vício, de todo mal, de tudo aquilo que tenha te atrapalhado, te incomodado. Você será liberto, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no poder do Evangelho, e eu falo aqui no nome de Jesus, para que o Evangelho te alcance nessa noite, e você seja liberto, que toda corrente seja desamarrada agora, que todo grilhão seja quebrado agora, em nome de Jesus, e que você seja liberto do vício do cigarro, do vício da bebida alcoólica, do vício das drogas, do vício da pornografia, do vício da prostituição, que você seja liberto agora em nome de Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus, e eu creio nesse evangelho, esse evangelho da cruz, esse evangelho que anuncia a volta do Salvador, esse evangelho que nos mostra que o Salvador não é aquele que é colocado uma capa atrás dele como sendo alguém super-herói. Não, mas o evangelho é aquele que foi colocado numa cruz, que morreu por nós, sofreu por nós, padeceu por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o nosso Redentor, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele voltará para nos buscar. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo, ele veio para nos libertar da condenação eterna. Nós fomos chamados a viver sob a nova perspectiva da redenção, até a restauração de toda a criação de Deus. A redenção, portanto, não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo, retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Nós fomos chamados não somente para ser salvos, nós somos chamados para anunciar a volta do Salvador. Entenda isso. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa trazer esperança para um povo sem esperança. Você precisa levar Jesus para dentro da sua casa, você precisa alcançar os seus amigos do trabalho, você precisa alcançar os seus amigos do seu passado, você precisa pregar o ID, pregar a volta de Jesus, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. A sua igreja. É importante ressaltar que se de um lado o cristão não pode se isolar-se do mundo, ele também não pode aceitar qualquer possibilidade de síntese entre a fé cristã e a cosmovisão apóstata. Então, nós estamos vivendo
nós somos inseridos em um mundo corrompido, em um mundo pecaminoso, mas nós podemos olhar para a garça, olhar para a garça e enxergar nela a sua graça. Porque a graça da garça, ela nos traz a ideia de ser um animal que vive no meio de uma sujeira e não se contamina e não se suja. As suas vestes continuam brancas. Assim nós devemos olhar para a garça e aprender com ela a sua graça. Tá certo? Então, aprenda com a garça, porque ela nos ensina muito. Ela vive em um ambiente contaminado, de sujeira, de imundície, mas ela não se suja e não se contamina. Assim somos nós que vivemos nesse mundo. Tá certo? Então, a tarefa da igreja consiste, pois, em oferecer uma resposta distintamente cristã às demandas culturais, sociais, ambientais e espirituais de toda a própria época, submetendo todas as áreas da vida e ao senhorio de Cristo. Tá certo? Nós precisamos alcançar tanto as demandas culturais, sociais, ambientais e espirituais. Nós precisamos ir até as pessoas, levar o evangelho, não importa a quem. O mais incrível é pensar que a insistência de Deus em colocar as coisas de volta no lugar é protagonizada pela humanidade redimida por Cristo, por discípulos que adorem, amem e que se multiplicam dia após dia. Tá certo? A cruz foi o instrumento pela qual o Filho de Deus foi sacrificado para expiar o pecado do seu povo. Jesus Cristo foi sacrificado. E por isso que nós, no momento que nós estamos nos preparando para a ceia, nós devemos tomar em nossas mãos o suco da vide, que nos mostra de que é representado aqui para nós a uva que foi exprimida, sacrificada, e que hoje está aqui em forma líquida, mas que, na verdade, outrora ela estava sendo uma fruta inteira, e ela foi esmagada até se tornar um suco, e isso nos mostra de que assim também Jesus Cristo foi sacrificado para expiar o pecado da humanidade. Na cruz, Jesus Cristo se fez maldito ao tornar sobre si a iniquidade daqueles que mereciam a morte. Ele recebeu o castigo da ira divina e morreu em lugar de pecadores. Por isto, nós devemos lembrar que o verdadeiro significado da cruz fala principalmente da redenção. Cristo morreu por nós para nos redimir de todos os nossos pecados. Cristo morreu por nós para nos redimir de todos os nossos pecados. Ele se fez carne. Ele derramou o seu sangue. O seu corpo foi entregue naquela cruz. O seu sangue foi derramado naquela cruz para nos dar condição de olharmos para a cruz e enxergarmos nela a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sem dúvida alguma, o maior significado da cruz no Novo Testamento é como uma expressão de todo o conceito da obra redentora de Cristo. Dessa forma, a cruz aponta para a realidade da expiação. Ele expiou os nossos pecados naquela cruz. Ele se sacrificou naquela cruz para a expiação dos nossos pecados. Então, o Filho de Deus realizou para redimir o seu povo. Foi na cruz que Cristo reconciliou o pecador com Deus. Foi na cruz que Jesus Cristo nos deu condição de voltarmos para o Pai, de olharmos para o Pai, de nos arrependermos dos nossos pecados. Consequentemente, a cruz também é utilizada como um símbolo da união do redimido com o seu Salvador. Quando você olha para a cruz, você entende que Deus, novamente, ele te uniu a ele mesmo. Ele nos uniu, ele se uniu a nós
novamente, através do seu único Filho. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, é dessa forma que Paulo declara: já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, nesse momento, nós vamos estar lembrando daquele memorial que Cristo nos ensinou em sua palavra, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. E nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo para a expiação dos nossos pecados, onde ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos tirou o peso de culpa, ele nos deu condições de voltarmos para Deus, de sermos alcançados por Deus. Esse Jesus, ele quer nos perdoar de todos os nossos pecados. Esse Jesus tem palavras de vida eterna para mim e para você. O véu se rasgou de alto a baixo e nos trouxe salvação. Então diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe para si. Come e bebe juízo para si. Meu irmão, minha irmã, a ceia do Senhor é para aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. É para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que foram alcançados por Cristo, que entenderam o significado da cruz do Calvário, que entenderam o significado de que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar condição de nos aproximarmos de volta do Pai. Então a cruz aponta para nós como sendo algo que nos traz esperança. Então a ceia do Senhor é para aqueles que foram batizados, que foram imergidos nas águas batismais, que passaram por um momento solene no meio da igreja, fazendo a sua profissão de fé. Então a ceia do Senhor é para aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja. Hoje a nossa comunhão está de forma virtual, mas não deixa de ser uma comunhão. Então, por favor, nesse momento, eu quero convidar você que é batizado em uma igreja evangélica, você que morreu para esse mundo e que viveu e que escolheu viver eternamente com Cristo. A ceia é para você. E o corpo, que é representado através desse pão, esse pão representa o corpo de Jesus Cristo que foi entregue naquela cruz. Esse vinho, que é suco da vide, ele representa para nós o sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz. E a Bíblia diz que naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu entre seus discípulos e disse: este é o meu pão, que representa o meu corpo, que foi entregue por vós. Comamos do pão nesse momento. Jesus Cristo nos justificou. Ele não só tirou o peso de culpa do pecado,
mas ele tirou o poder do pecado sobre a nossa vida. E futuramente nós seremos glorificados com ele. Glorificados. Receberemos o corpo glorificado. Mas para isso, nós precisamos entender o significado do sangue de Jesus. Ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue. Aqui está diante de mim o suco da vide, que representa o sangue de Jesus Cristo que foi entregue naquela cruz. Ele tomou o vinho em suas mãos, deu graças, distribuiu entre seus discípulos e disse a eles que esse é o vinho que representa o seu sangue, o sangue da nova aliança. Então, nesse momento, quero te convidar a tomar desse vinho comigo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te agradecemos pelo teu grande sacrifício na cruz por nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor morreu por nós. O Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos libertou do pecado, do poder do pecado. O Senhor nos justificou. Pai, muito obrigado por nos redimir. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter se feito carne, homem. Muito obrigado por ter sofrido naquela cruz por nós, no nosso lugar. Tem misericórdia de nós, nos perdoa pelos nossos pecados. Nós nos humilhamos diante do Senhor aqui nessa noite. Queremos, ó Deus, o teu perdão nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos corretamente com o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ser o sal da terra e a luz desse mundo, em um mundo de trevas, em um mundo perdido. Nós precisamos apontar a cruz do Calvário para aqueles que ainda não te conhecem. Nos ajude a continuar olhando para a cruz, pois é ela que nos traz esperança. É ela que nos traz motivação. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero te agradecer por participar comigo aqui dessa celebração, desse momento solene. É muito importante nós participarmos da ceia do Senhor e já estávamos aí há aproximadamente 3 meses sem ceiar. E o último culto que aconteceu na igreja foi o culto de ceia, que foi no dia 15 de março, no dia 16 de março, na verdade, dia 12 de março, dia 13 de março, a gente já não estava mais com a igreja aberta. Então, nós estamos retornando aqui algumas atividades, entre elas a ceia do Senhor. Certo? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Um forte abraço a todos vocês. Eu ainda não estou encerrando, né? Mas eu quero convidar aqui os nossos irmãos para estar cada um deles louvando a Deus com mais um cântico cada um, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho eu estarei dando a bênção a vocês para nós começarmos esse mês abençoado com o Senhor. Amém? Vamos lá, Cipriano, Milha. Oi. Ô, pastor, tá ouvindo aí? É legal aí? Alô? Tá ouvindo aí? Amém. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor
alcança o trono do Senhor. Um terremoto vem anunciar, e sei que vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, e o terremoto vem anunciar, e sei que vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que nos secam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. E Ele é Jesus, Jesus. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração, adoração. Amém. Amém. Deus te abençoe, Ney. Boa noite para vocês. Até quarta-feira, hein? Quarta-feira. Firme. A Sarinha também, Sarinha. Firme. Tamo Um abraço junto, para a Marília aí. Tudo de bom para vocês. Amém. Tá? Amo vocês. Fica na paz. Amém, pastor. Tchau. Bora, Alexandre. Bora, Alessandro. Alexandre, o seu tá mudo. Opa. Aí. Jesus Cristo fez um plano perfeito, um plano de resgate, e nós simbolizamos hoje esse plano de Jesus através da ceia,
onde nós simbolizamos ali o pão, o seu corpo, e o vinho, o suco de uva, o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então que você possa cantar conosco e adorar nessa noite essa linda canção. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, autor da criação, a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano para enfrentar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha e da sua salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas fomos sarados. Porque ele tem pago um alto preço, um preço de cruz, um preço de um pecado que ele não cometeu, para que nós pudéssemos ser resgatados. Esse é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. A graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. O plano perfeito, que você possa recebê-lo nesta noite, que você possa sentir a presença do Senhor na sua vida, te tocando, fazendo a diferença. Amém. A Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 35, de que todo aquele que o Pai dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Eu te pergunto nessa noite, será que você foi tocado pela mensagem que foi pregada aqui nessa live? Será que você foi tocado pelos cânticos que foram ministrados aqui, que também refletem, de fato, a palavra de Deus, a palavra da verdade? Eu quero te perguntar se você quer reconhecer a Cristo nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu te faço esse convite para que você possa se tornar um cidadão do céu, para que você possa se tornar um filho de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante do Senhor aonde você estiver agora. E você pode entrar para a família de Deus entendendo de que há uma coisa só que você deve fazer, é se humilhar, se entregar, se arrepender dos seus pecados, e entender que você está na condição de pecador e que você pode entrar na condição agora de filho de Deus. Então Jesus Cristo quer te salvar. Ele pagou um alto preço para nos salvar, mas ele pagou um preço também para te salvar. Você que me vê, você que me assiste nessa noite. Eu te faço esse convite. Você quer convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida? Você quer que Jesus Cristo se torne o Senhor da sua vida? Você quer deixar Jesus Cristo governar a sua vida? Entregue a sua vida para Cristo, meu irmão, minha irmã. Entregue a sua vida para o Senhor. Abandone todo vício, abandone todo pecado, toda imundície. Entregue a sua vida para o ressurreto, para o Jesus Cristo. Ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida por completo. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Se você entende a necessidade de fazer essa entrega, eu peço que você me procure nesse WhatsApp que está aí, passando na tela, o WhatsApp da igreja. E eu quero orar com você, até mesmo por uma chamada de vídeo. E eu quero interceder por você. E eu quero que você faça parte da família de Deus a partir de hoje. E a Bíblia diz que todos aqueles que confessarem Jesus Cristo com sua boca
e professarem que Ele é Senhor, vocês serão salvos. Faça isso nessa hora em nome de Jesus. Peça perdão de todos os seus pecados e entregue a sua vida para Cristo. Essa é a melhor e maior decisão que você pode tomar na sua vida. Tá certo? Quero abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os irmãos que me ajudaram nessa live, ministrando os cânticos. Muito obrigado pela família do Alexandre, da Alessandra, né? E também muito obrigado pela família do Ney, da Marília, da Sara, que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos abençoado. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês e peço a Deus que continue a conservar em vocês essa alegria e dar a vocês essa força para nós enfrentarmos esse momento difícil. Não está sendo fácil, mas com vocês seriam ainda mais difíceis, sem vocês seria ainda mais difícil enfrentar essa pandemia. Obrigado, meus irmãos, tá certo? Então, quero convidar você para participar na terça-feira da nossa live de terça-feira, confinados, porém livres agora da culpa, tá certo? Com a nossa missionária Ilmar. Quarta-feira nós estaremos com a nossa serenata gospel, indo nas casas, 3 casas por quarta-feira. Fique ligado, a sua casa pode ser uma das que receberá a igreja. E quinta-feira nós temos a nossa live de TBT e BCPR, que tem sido uma bênção também, sempre convidando alguém diferente para nos trazer algo diferente, algo novo, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira tem trabalho da igreja, né, os PGMs. Sábado tem trabalho da igreja com as crianças. Domingo tem escola bíblica dominical. Domingo à noite tem culto. Não perca a escola bíblica, participe da escola bíblica. Você quer enriquecer sua vida? Aprenda mais da palavra de Deus. Aprenda mais. Deus está lhe dando essa oportunidade para você. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que tenhamos um mês abençoado, um mês próspero em nome de Jesus, que a paz de Cristo Jesus seja com você, com os seus na sua casa, e que o amor do grande Deus esteja também no seu coração nessa hora e sempre. Tá certo? Me procure aí no WhatsApp da igreja, ou até mesmo no meu WhatsApp. Estou aqui à disposição para servir a vocês, ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Eu estou somente visitando aqueles que estão com muita urgência. Se precisar de mim, conta comigo. Se quiser marcar na igreja, também estou à disposição para ir lá na igreja atender vocês, tá bom? Forte abraço. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, pelo culto que nós prestamos a Ti, por todo esse momento que tivemos aqui com os nossos irmãos. E te pedimos agora que nos abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus hoje reunido nas suas casas, nos seus trabalhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos juntados sempre com o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe com outras pessoas, dando aí um clique. E também que você possa acompanhar no canal da igreja, lá no YouTube. E daqui a pouquinho esse culto vai estar lá no YouTube da igreja, disponível para todos vocês, para compartilhar também com outros. E também você pode estar seguindo a página da igreja ali no Instagram e a página da igreja no Facebook, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, um forte abraço. Um abraço, gente, até mais.